demais servos de Deus anciães, Diácono Júnior, demais servos de Deus do ministério. Glória a Deus. Morri. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Irmãos, quando eu falava para os irmãos sobre os espíritos que operam, me veio à mente ler o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Mateus 22, com a ajuda de Deus. Vamos começar a leitura no verso 15. Glória ao nome do Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhe diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhados da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma,
e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Até aqui, irmãos. Queridos, como o Senhor deu de falar, irmão, que nesta terra, irmãos, a passagem dos Espíritos, irmão, de maneira até surpreendente, os irmãos sabem que tudo tem, por isso que na obra de Deus, irmão, não tem coincidência, tem caminhos de Deus. O Senhor traça caminhos que muitas vezes o homem não conhece. Passa a conhecer quando o Senhor fala ou avisa, ou de maneira profética, pela palavra o Senhor também determina. Mas, irmãos lembram que quando o Senhor Jesus viria, o Senhor pôs na boca do profeta, irmão, que o Senhor iria trabalhar, eliminar a soberba de Israel. E a soberba que estava sobre ele era um espírito que operou de maneira impressionante, irmão, mudando completamente um contexto daqueles que eram o povo de Deus, como são o povo de Deus. E esses espíritos trabalharam, irmãos, que colocaram neles a soberba, colocando neles também, irmãos, uma verdadeira obsessão espiritual. E na sua imaginação esperavam um Cristo de acordo com aquilo que estava na sua cabeça e naquilo que eles interpretaram. Na verdade, a lei falava, irmão, os profetas profetizaram. Mas, irmãos, até aqueles, irmãos, que pregavam, que eram os doutores, os doutrinadores, pregavam, irmão, e falavam segundo a sua própria filosofia, seu próprio entender. Nós sabemos, queridos, que em função disso, quando Deus permitiu que o Império Romano tomasse conta da Palestina, irmãos, eles estiveram, irmão, debaixo do jugo e debaixo da autoridade de César, o imperador, que estava lá em Roma. E, irmãos, eles que já tinham consigo a não aceitação, porque o espírito da soberba e da condição que eles tinham sido tomados em espírito, irmãos, uma rejeição do modo que o Senhor viria e veio. O que aconteceu, irmão? Procuraram de todo meio, acharam o meio para condenar o Filho de Deus. Os irmãos lembram, irmão, que ali Herodes, irmãos, estava ali debaixo da ordem de César, o imperador. E, irmãos, os irmãos lembram que todos nós que conhecemos a palavra, aquele que conhece a palavra, que na moeda era, como aqui na nossa moeda tem uma efígie, lá também tinha a efígie de César. E eles tentaram, irmão, os fariseus, junto com os herodianos, pegar o Senhor numa falha para condená-lo e tirar dele a autoridade que o Senhor tinha dado, em Deus tinha recebido a plenitude do Senhor. Então, irmãos, como está escrito na palavra, os fariseus se retirando, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, quer dizer, irmão, de maneira capciosa, não estavam ali para receber ensinamento, estavam para condenar. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, aqueles que estavam debaixo do Império Romano. E os irmãos viram que a hipocrisia, irmão, que não pode existir entre nós, falsidade, que Deus nos livre desses espíritos que já imperava sobre eles, a ponto de levar os próprios herodianos, irmãos, a cair numa condição, irmão, e até insuflando eles, porque queriam, irmãos, dizer que Jesus queria se tornar rei e tirar o império do próprio César. Prestam bem atenção nisto. Então, queridos, disse: bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Tudo isso, irmão, não saía do coração, saía da boca com falsidade. Que Deus tenha piedade de cada um de nós, irmão, que não saia da nossa boca palavras com falsidade. Porque o salmista disse, os irmãos ouvem lá no Salmo 37, verso 37, nota o homem sincero, considera o que é reto, o caminho desse homem é de paz. Então, queridos, chegaram por ele, dize-nos, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não?
Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram o dinheiro. Então, irmão, apresentaram a moeda, estava lá a efígie de César. Irmão, eles disseram: é de César. Ouvindo isto, irmão, Jesus então disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos queridos, homem de Deus com a sabedoria divina, ele sabe onde deve, irmão, clamar a Deus e onde ele deve fazer a sua parte. Porque, irmão, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que cabe a nós, o Senhor requer também que façamos a nossa parte. O que nós não podemos, não sabemos, por certo, a misericórdia de Deus encontrará a todos nós e o Senhor fará por nós. Mas, irmão, lembremos-nos que aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Ora, se eu estou desempregado, irmão, presta atenção. Eu vou sentar na cadeira da minha casa e ficar lá esperando que alguém venha me oferecer emprego? Não. Eu vou procurar um emprego. E se eu estou precisando, eu não vou escolher o emprego que eu quero. Eu vou fazer aquilo que dá para mim sustentar minha casa. Se for preciso carpir, eu vou carpir. Se for preciso varrer, eu vou varrer. Se for preciso ir lá no escritório e mexer com o computador, eu vou mexer no computador. Irmão, em tudo dar graças a Deus, porque Ele dá o sustento da minha casa. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor prepara que eu faça. Que muitas vezes Deus permite que aconteça alguma coisa para provar nossa humildade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Prestem bem atenção. E se muitas vezes até numa necessidade Deus preparar que a piedade vai nos atender, irmão, não sejamos orgulhosos, dizer agora vem a piedade me atender. Irmão, graças a Deus que o Senhor se lembrou de nós e foi atender a nossa necessidade. Glória ao nome do Senhor. Por isso, queridos, que os irmãos viram que quando Jesus respondeu, eles viram, irmão, quer dizer, nem nessa nós conseguimos pegá-lo. Então, porque eles ouvindo isso se maravilharam e deixando retiraram. Mas esses espíritos, irmãos, eles insistem. Esses espíritos são insistentes. E se nós não soubermos discernir e pedir a Deus que nos dê a graça de entender a operação desses espíritos, nós podemos cair neles. Prestemos bem atenção. Porque quando, irmãos, os herodianos saíram, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Os fariseus, irmãos, eles criam no Espírito, irmão, eles criam na ressurreição, mas os saduceus não criam Espírito, nem anjo, nem ressurreição. E, como disse aqui uma palavra, que eles diziam não haver ressurreição e começaram a interrogá-lo. Os irmãos viram que saiu, irmão, uma legião entre outra. Presta atenção. Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Por que, irmãos? Eles não criam na ressurreição e foram tentar o Senhor por outro ângulo. Um tentou pelo dinheiro, outro tentou lá pelo enlace, pelo casamento. E depois, falando que morreram todos, vamos dizer, tudo isso era uma parábola, era uma supressão. Depois morreu a mulher. Portanto, disseram eles, na ressurreição, de qual dos 7 seria a mulher, visto que todos a possuíram? Irmãos, isso é próprio de quem não entende nada, não entendeu nada, não compreendeu a missão do Messias, não compreendeu a própria lei, do qual eles eram, até os fariseus especialmente, irmãos, eram, a boa parte deles, doutores, eram doutrinadores. Os saduceus, irmãos, eram uma camada mais rica, era uma camada mais privilegiada. Mas, irmão, como está escrito, Jesus respondeu dizendo: errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bendito seja o nome do Senhor. E acerca da ressurreição dos mortos, para mostrar para eles que eles não criam ressurreição, irmão, não tendes lido
porque o que Deus vos declarou, dizendo, que vocês estão falando da Escritura, você não vê o que Moisés falou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Os irmãos querem ver a confirmação disso? Leia o que está lá em 11 de Romanos, no verso 15. Irmão, que fala, irmão, a vida dentre os mortos. Isso é profundo. Vida dentre os mortos. O corpo está lá, mas o espírito voltou a Deus. Irmão, e como o Senhor falou, irmão, por Paulo, que está lá nos outros capítulos, 9, 10 e 11, irmão, o Senhor se voltará depois que os gentios, todos, irmão, terminar a obra entre os gentios, o Senhor se voltará a Israel. A vida dentre os mortos. Isso é profundo, viu, irmão? Por isso que para analisar as coisas, irmão, não analisamos, por isso o Senhor falou para eles, vocês não entendem a Escritura. Mais precisamente, irmão, disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os irmãos lembram que está lá em Lucas 23, irmão, que também quando Jesus ressuscitou, ele deu a entender e passou a dar entendimento aos discípulos. Porque, irmão, se eu ler a palavra de uma forma literal, eu vou entender literal. Mas se eu ler com a luz de Deus e a abertura mental que o Espírito de Deus pode dar, combatendo contra os outros espíritos e até legiões, Deus vai me levar, irmão, além deste véu chamado carne, e me levará ao profundo de Deus, como falamos antes da oração aqui. E no profundo de Deus eu vou descobrir os mistérios divinos. Bendito seja o nome santo do Senhor. E quem entre nós não quer saber dos mistérios de Deus ainda nesta terra, irmãos? O que vem vindo aí, queridos, os tsunamis e os temporais que vem vindo aí espirituais, se Deus nos der, irmão, de estar alicerçado no conhecimento da palavra, irmão, nós seremos uma coluna, irmão, sem alicerce. Seremos uma parede que forma a barriga, como disse Isaías. Entendemos, amados? Por isso que está escrito depois que os irmãos viram, irmão, que Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E as turbas ouvindo isso ficaram maravilhadas da doutrina dele. Porque, irmão, a resposta dele, quando era preciso, ele dava, irmãos, a resposta. E um dia, irmão, quando perguntaram sobre o batismo de João, irmão, ele perguntou sobre o batismo de João, irmão, qual foi a sua situação? Qual foi a sua resposta? Ficou sem responder. Eu não respondo para vocês. Porque se ele falasse uma coisa, ele já sabia, ele conhecia a reação do Espírito que estava neles. Se ele falava uma coisa, eles iam arrumar uma desculpa. Falava outra coisa, ia arrumar outra desculpa. Vocês não respondem se o batismo de João era de Deus ou não? Se ele falasse que era de Deus, falei, então por que vocês não obedecem? Se falar contra, o povo ia se virar contra eles. Então, a hora que vocês me respondessem se o batismo de João era de Deus ou não, eu respondo para vocês também. Então tem hora de ficar calado e tem hora de falar. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o homem de Deus precisa saber o momento. E quem mostra esse momento é o Espírito da graça, que nos dá a luz de Deus. Não aquilo que a nossa cabeça e até a nossa obsessão nos leva. Porque o homem de Deus não é levado por obsessões, nem da mente, nem dos espíritos. Ele é levado pelo Espírito de Deus, pela palavra santa, como hoje o Senhor manda. Irmão, não se deixe levar por A nem por B. Seguir por esta palavra e Deus te fará vencer aquilo que te perturba e aquilo que tira a tua comunhão. Porque nesta palavra a comunhão de Deus cairá sobre todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, irmãos.